Boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos, membros de outras igrejas também, colegas de ministério, alguns que costumam passar por aqui nesse momento, membros de outras igrejas que acompanham e algumas pessoas que talvez nem pertençam a nenhuma igreja evangélica. Nós nos dirigimos a todos, desejamos o amor de Deus a todos, desejamos o alimento espiritual a todos. Queremos, neste instante inicial de mais uma edição do nosso Pão das Três, dar o nosso muito bem-vindo. Bem-vindo a este momento precioso na nossa vida, aqui durante 50 minutos, um pouco mais, um pouco menos talvez, nós estaremos orando, estaremos cantando, estaremos dividindo a palavra de Deus com os queridos irmãos, estudando a palavra. Desejamos que seja um momento muito precioso na vida de todos nós. Hoje, como nós temos em nossa edição estudado alguns dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós estaremos voltando a nossa atenção, o nosso pensamento para Lucas capítulo 17, os versos de 11 a 19. Então nós estaremos aqui tratando de um milagre muito importante, a cura de 10 leprosos. Mas estamos dando ao nosso Pão das Três o título, o que leva uma pessoa à gratidão ou à ingratidão. O que acontece na vida de uma pessoa que a faz ingrata? E o que é que a motiva a ser grata a Deus, a alguma pessoa? Então, gratidão e ingratidão, essas palavras estão aqui nesse texto de hoje. Quero orar nesse instante pedindo que Deus abençoe a nossa vida, Deus nos encha da sua santa palavra nesta tarde. Oremos. Ó Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua palavra, termos mais uma edição do nosso querido, tradicional Pão das Três, em que o alimento espiritual da Tua palavra nos é dado. Rogamos-te, Senhor, que nos ajudes, nos auxilies, para que seja um momento muito proveitoso, que seja um momento de alegria, que seja um momento de motivação para que confiemos mais no Senhor, para que sejamos mais gratos ao Senhor, para que oremos uns pelos outros mais intensamente ainda, nesse período de tantas necessidades, tantas pessoas precisando das orações do Teu povo, precisando da bênção. Sobretudo, ó Deus, nós rogamos por aqueles que, além da cura física, precisam também da cura da alma. Ó Deus, nós pedimos as Tuas misericórdias e que, de algum modo, esta palavra possa chegar a corações, pessoas cuja alma ainda não esteja resgatada. Pedimos que o Senhor faça com que essa palavra chegue. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, alguns elementos que coloquei nesta oração me leva a lembrar aos irmãos de que compartilhar as edições do Pão das Três tem essa importância de fazer com que a palavra de Deus chegue a pessoas que ainda não têm Cristo Jesus. Aqui está uma ótima forma de nós todos cooperarmos para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Claro, você tem
no seu contato, você tem pessoas que não são crentes. Eu tenho muitas pessoas que não são crentes. Várias pessoas me adicionam ou me pedem para adicionar no Facebook e eu faço. Geralmente eu procuro saber se a pessoa é conhecida, se conhece alguém, aí eu procuro saber quando eu não tenho ideia, aí eu procuro ver os amigos delas, e geralmente ela tem amigos que são meus amigos também. Isso já me dá um pouco mais de tranquilidade para adicionar. Então, quando eu compartilho ou quando eu curto, né, eu não sei se o dislike faz também com que as pessoas cheguem, né? Porque não é todo mundo que quer dar um like naquilo que ouve. Algumas pessoas dão like e algumas pessoas dão dislike, né? É curtir e não curtir. Aqui eu não sei se tem essa opção de não curtir. Eu sei que no Facebook tem, e vai e volta a gente vê no Facebook alguém que entra nos nossos cultos e às vezes até antes de começar o culto já dá um dislike, quer dizer, não estou gostando disso, não gosto do que vou ouvir, nem ouviu ainda. Mas bom, é só para lembrar que se você curtir ou se você compartilhar essa edição do Pão das Três e as demais que acontecem, a gente coopera para que outras pessoas cheguem também a palavra do Senhor. Então, seja bem-vindo, nós já oramos, e eu gostaria de, em função do nosso tema, cantar um cântico por tudo que tens feito, né, que é agradeço. Esse tema é um tema de gratidão, te agradeço é o título deste cântico, né? A nossa igreja canta, então vamos tentar cantar? Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Muito bem, um cântico bastante conhecido, né? Nós cantávamos bastante. Bom, acredito que ainda cantamos, né? Porque em nossas casas nós continuamos a cantar os nossos hinos, os nossos cânticos de louvor a Deus. E este é um cântico bastante cantado em nossas igrejas, né? Em nossos cultos ainda presenciais. E agora a gente tem cantado menos, evidentemente, né? Mas com esse modelo de culto que a gente está tendo, a gente sempre canta um cântico aqui, cada pastor canta um, e o hino do cantor cristão, mas não tem aquela presença toda dos irmãos na igreja que tanto queremos, que almejamos, que sonhamos, que desejamos intensamente. Deus controla todas as coisas, controla o tempo de ir e o tempo de voltar, o tempo de se juntar e o tempo de afastar-se de juntar, né? Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Bem, o nosso texto, como já informei, e quero convidá-los para abrir as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versos de 11 a 19. Aqui nós temos uma história conhecidíssima. Jesus estava indo a Jerusalém. E Lucas registra a história dizendo que ele passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. O Evangelho de Lucas, companheiro de Paulo, a gente acaba observando influências de Paulo na vida de Lucas. Muita influência. Lucas é um excelente cooperador de Paulo e Paulo uma excelente influência teológica, influência evangélica na vida de Lucas. Lucas costuma registrar situações aqui importantíssimas de Jesus passando por aldeias, por povoados, de pessoas não do judaísmo, ou não judaicas. Aqui ele está na região de Samaria, numa aldeia. E vamos à leitura, né? E depois a gente dá alguns destaques. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta inferência que fiz da influência de Paulo na vida de Lucas, como todos nós sabemos, os irmãos sabem, Lucas é o grande apóstolo aos gentios. A luta de Paulo foi grande para ensinar, contra toda a força e hostilidade dos judeus, ensinar o evangelho, a doutrina da graça, a não necessidade daquela observância, né, do judaísmo, a lei, e os judeus, mesmo convertidos ao evangelho de Cristo, faziam questão, brigavam, eram capazes de matar, de apedrejar, eram capazes de fazer muita coisa para prejudicar Paulo, porque na visão desses judeus, embora convertidos alguns deles, ou ditos convertidos, faziam questão de cumprir a lei de Moisés. Isso tem alguma coisa a ver com a história de hoje? Sim, tem muito a ver. É interessante como Jesus quebra certos paradigmas, certos protocolos, e ele vai. Não era
aconselhável, inclusive, na época, um judeu sozinho ou com um grupo pequeno passar nas regiões da Galiléia. Era, inclusive, perigoso. É claro, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, mas não está aqui como um ato de coragem, né? Ao fazer isso, Jesus mostra que o Evangelho, a salvação, é para todos. Isso nos faz lembrar o que o profeta Isaías, profetizando acerca de Jesus Cristo, disse: nele os gentios esperarão. Que palavra extraordinária! 700 anos antes de Jesus chegar, o profeta Isaías já anunciava que ele seria a grande esperança dos gentios. Gentios é uma palavra já muito conhecida por nós. Somos nós, os não-judeus, né? Todo mundo não-judeu é gentílico. Então os gentios esperarão. Aqui nós temos um caso interessante, né? Jesus está indo para Jerusalém, passa por meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, 10 leprosos aparecem gritando, né? Suplicando. Ora, se esses 10 leprosos aparecem elevando a sua voz e pedindo a Jesus, o Mestre, que os cure, Mestre, tem misericórdia de nós, é o grito deles. Esses homens tinham fé que Jesus poderia curá-los? Sim, tinha. Esse pedido revela fé. Que tipo de fé? É uma coisa que pode ser discutida. O que eles esperavam receber de Jesus também pode ser discutido pela atitude final de todos eles. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não se aproximou deles. Jesus não os convidou a se aproximar. Jesus não tocou neles. A resposta de Jesus não parece ser muito rápida. E poderia até ser compreendida como uma resposta de má vontade. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O que é que eles ouvem de Jesus? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não disse que eles seriam curados. Jesus não disse que eles estavam, a partir daquele momento, curados. E naquele momento, de imediato, Jesus não os curou. E o que Jesus diz a esses homens é uma palavra que solicita bastante fé e obediência. Especialmente obediência e fé, porque eles vão se apresentar ao sacerdote para que os sacerdotes examinem a sua cura e eles se olham e, evidentemente, nada aconteceu. Mas eles vão. Eu acho isso admirável. Eu acho essa atitude de todos eles uma atitude profunda, né? E profundamente baseada na fé. Porque Jesus diz: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E simplesmente Lucas registra assim: indo eles, quer dizer, eles obedeceram. Poderiam ter questionado: mestre, o senhor não vai tocar em nós, não vai orar, suplicar, fazer alguma coisa, uma imposição de mãos, um gesto? Nada. Não, eles não questionaram. Jesus diz: vão mostrar-se ao sacerdote. Sabe o que fizeram? Eles foram. Os 10. Que coisa bonita e boa e com resultados extraordinários é a fé obediente. A fé que nos leva a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está cheio de pessoas que dizem ter fé em Cristo. O mundo está cheio de pessoas que pedem para Jesus lhes falar. E às vezes
ou o modo como Jesus fala, né? Ou através de quem Jesus fala, é o suficiente para as pessoas rejeitarem ou não darem a mínima para o que lhes é dito. Aqui nós encontramos esses 10 homens. Não conheciam Jesus de perto, eram leprosos, e a lei era bastante exigente para os homens que eram leprosos. Eles eram obrigados a andar com roupa velha, rasgada, e gritar, leproso, leproso, quando se aproximavam de alguém, justamente para proteção de alguém que poderia inadvertidamente aproximar-se dos leprosos. O seu grito hoje é de súplica, é pedindo misericórdia, e Jesus tem misericórdia? Bem, a resposta de Jesus é: vão e apresentem-se ao sacerdote, e eles vão. Bem, Lucas diz que indo eles ficaram limpos. O que acontece quando esses homens ficam limpos? O nosso título, gratidão ou ingratidão, e o que leva a pessoa à gratidão ou à ingratidão, começa exatamente aí. Um se vê limpo e ele não vai mais ao sacerdote. Ele volta. A coisa mais importante para esse homem que foi curado agora é agradecer aquele que o curou. Ele vai glorificar a Deus. Ele vai dar glória. Porque as boas obras, segundo o que aprendemos de Paulo escrevendo aos Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios, Paulo diz que quando nós realizamos boas obras, as nossas obras cooperam para que as pessoas louvem a Deus. É interessante que nós podemos louvar a Deus com a nossa vida e podemos levar pessoas a louvarem a Deus com as obras que essas pessoas ou recebem de nós ou veem em nós. Então, de qualquer forma, aquilo que Jesus fez leva aquele homem a louvar a Deus. Talvez ele não tenha noção de quem realmente seja ainda Jesus em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade, e ele volta para louvar exatamente a Deus, sabendo ou não, mas ele sabe que tem um coração agradecido e que precisa expressar essa gratidão. É o que Jesus precisa para, mais uma vez, didaticamente, ensinar aos que o seguem, mostrar-lhes um novo tempo, uma mudança no tempo e em todas as coisas. Caiu aos pés de Jesus, no verso 16, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E Lucas faz questão de registrar, era samaritano. O texto não diz, mas o fato desse registro e esse destaque dado a este homem por ser samaritano, eu sou inclinado a pensar que os demais não eram samaritanos. E há razões históricas e culturais para nós pensarmos dessa forma. Então vamos lá. Os judeus, leprosos ou não, os judeus eram pessoas apaixonadas pela lei mais do que por qualquer outra coisa. Entre muitas coisas que você já sabe sobre os judeus, eu quero trazer a lembrança, porque isso vocês já sabem, evidentemente. Mas eu quero trazer à lembrança de vocês o fato de que os judeus, aquela paixão quase excessiva pelo cumprimento da lei, é porque, entre outras coisas, eles imaginavam que quando o povo judeu conseguisse finalmente
obedecer à lei como a lei mandava, então aquele rei, o Messias prometido, viria. Mas eles mesmos pensavam que enquanto eles não cumprissem a lei, o Messias não viria. Então, cumprir a lei era a coisa mais importante para os judeus. O samaritano, que era visto pelo judeu como alguém imerecedor das bênçãos de Deus por não cumprir a lei, esse judeu, esse samaritano, ele realmente dá pouca importância àquela observação cega, né, e excessiva da lei. O que é que passa pela cabeça do samaritano? Agora que ele obedeceu àquele homem e ele está limpo, o que é mais importante? É ele mostrar-se ao sacerdote ou ele expressar gratidão àquele que o curou? Na mente e provavelmente no coração do samaritano, o coração é aqui, né? Mas eu estou espelhado, então. Aqui para vocês é o meu coração, ao lado esquerdo. Na mente e no coração daquele samaritano, a coisa mais importante naquele momento não é apresentar-se ao sacerdote, é voltar, é expressar gratidão, é agradecer, é prostrar-se diante daquele homem cuja palavra obedecida lhe trouxe a cura. Este homem curado, ele pode agora ser reintroduzido na sociedade. Ele pode voltar a viver com os seus. Ele pode voltar a viver com seus amigos. Ele pode retornar, recuperar uma vida social perdida há quanto tempo atrás. Nessa passagem, não se sabe quanto tempo, não é registrado isso. Os 9, provavelmente judeus, para esses homens, a coisa mais importante é obedecer à lei. E entre voltar e agradecer e apresentar-se ao sumo sacerdote ou ao sacerdote, porque era mandamento, para eles a coisa mais importante era apresentar-se ao sumo sacerdote ou ao sacerdote, porque o sacerdote era autoridade para dizer se a pessoa era leprosa ou se estava curada da lepra. A lepra cessou. Vocês conhecem o Antigo Testamento, havia várias provas, vários dias, né, em que a pessoa ia, depois voltava, se apresentava, até que o sacerdote, se visse o sinal de cura, decretaria ele como curado. Para esses judeus, quem tinha autoridade para decretá-los puros e limpos era o sacerdote, porque isto era legal, legal do ponto de vista da lei. Mas o legal para nós, né, o legal no nosso popular, legal mesmo, foi a atitude do samaritano, que volta. O que está acontecendo, o samaritano não sabe, aqueles judeus simples também não sabem, mas Jesus realmente está chegando para implantar um reino, o seu evangelho, a sua igreja, que na verdade progride, dá um passo a mais, se eleva a um patamar mais alto na vida espiritual, que é a lei no seu próprio coração, é a dispensação da graça e do evangelho de Cristo Jesus. Aquele serviço de sacerdote, as suas obrigações, aquela estrutura religiosa sacerdotal, isso está no fim. Eles não sabem ainda, mas está no fim. Jesus está ali trazendo um novo reino, e esse novo reino é no coração das pessoas. A lei no coração, escrita nas tábuas do coração do homem. E ele volta para agradecer. Então, uma paixão cega a ponto de não observar uma má interpretação, a ponto de não observar questões
questões semânticas, né, que são coisas parecidas, semelhantes, mas mudanças que o sentido de uma palavra pode ter, pode ganhar num determinado tempo. Bom, isso é esperado demais deles, naturalmente. Mas vamos ficar na simplicidade. Eles precisam entender que o Messias chegou. A expectativa do cumprimento da lei, finalmente quando os judeus conseguissem perfeição no que diz respeito ao cumprimento da lei, aí eles esperavam, nesse momento e somente nesse momento, o Messias virá, aquele reino glorioso, aquele rei extraordinário capaz de nos libertar da tirania, naquele momento, do Império Romano. E não observaram, porque os seus olhos se voltavam para a sua estrutura religiosa, a mesma estrutura religiosa que os conduziu até aquele momento, ela é um aio, na linguagem de Paulo, que traz até aquele momento, cumpriu-se a sua responsabilidade, o seu dever, o seu propósito, e agora dá-se lugar ao Evangelho de Cristo Jesus, a salvação pela graça e pela fé. O que Jesus diz é interessante, né, para a nossa observação. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa palavra não é apenas importante, mas é uma palavra pesada. É uma palavra que traz até tristeza, dó, misericórdia, pena de uma pessoa que é tão cega, tão apaixonada pelo que não deve, né, que acaba cometendo erros. E em lugar de se aproximar da salvação, se distancia. Em lugar de dar glórias a Deus, né, pensa que as coisas boas que acontecem são resultado da sua perfeição, do seu mérito. E não é. É claro que os judeus pensavam no seu próprio mérito. Para eles, obedecer à lei os tornava merecedores da graça divina, das bênçãos de Deus. Então, qualquer coisa que fosse considerado um cumprimento à lei, para eles era dever sagrado acima de qualquer outro. Por isso eles nem lembram de Cristo Jesus e vão fazer aquilo que a lei, a sua cultura, o seu costume determina. Isso leva uma pessoa à ingratidão, quando ela coloca no coração, por uma ou por outra razão, quando isso ficou incutido no seu coração e na sua mente, que as bênçãos são resultados do seu mérito, do seu trabalho, do seu caráter elevado, isso pode levar a pessoa à ingratidão. Eu penso que em nossas igrejas há muitas pessoas ingratas e muitas pessoas que, por erro, ainda pensam que as coisas que nós recebemos, muitas bênçãos, é porque a gente mereceu. Quer ver? Por que é que as pessoas fazem voto a Deus? Por quê? Eu preguei na quarta-feira sobre isso, né? Quer dizer, o tema que eu preguei envolvia isso. As pessoas fazem voto porque imaginam assim: Senhor, se o Senhor me der esta bênção, eu prometo que nunca mais... E aí vem votos e promessas tão sem sentido, né? Eu vou passar uma semana, 2 meses, 3 meses sem assistir novela, sem assistir televisão. Eu vou passar 6 meses sem assistir partido de futebol. Eu não quero mais saber de futebol. Todo domingo de manhã e de noite, quarta-feira, eu vou para a igreja. Por que a pessoa faz um voto desse? Porque no fundo, ela está pensando que se ela for todo domingo de manhã, domingo à tarde, quarta-feira à noite, segunda, terça,
quinta, sexta e sábado nos pequenos grupos. Essa pessoa, na verdade, ela pensa que ela vai comover o coração de Deus pelo que ela está fazendo. Deus é compassivo e misericordioso, justo. Então, ele dá a quem ele dá. Tira de quem ele tira. Não é por mérito, é por sua soberania, é pelos seus propósitos e é para a sua glória. Por favor, não esqueça isso. Não deixe o diabo pensar que alguma coisa que você recebeu é porque você passou os últimos dias aí santificando a sua vida, para constranger o coração de Deus a te dar alguma coisa. Não é por isso. Agora, quem reconhece totalmente imerecedor da bênção de Deus, quando recebe a bênção, é tomada por um sentimento desse como samaritano. Meu Deus, eu não merecia e o Senhor me deu. Não, eu vou voltar, eu vou agradecer, eu vou me atirar nos pés deste homem que, sem me conhecer, sem eu ter feito absolutamente nada por ele, ele fez tudo isso por mim. O que é que leva uma pessoa à gratidão ou à ingratidão? Reconheçamos-nos, meus queridos irmãos, absolutamente imerecedores do favor de Deus. Não pense que fazendo uma coisa ou deixando de fazer outra, você vai motivar o coração de Deus para que Deus, ele agora está um pouquinho melhor, então eu vou abençoá-lo, vou atendê-lo. Deus não me dará, por mais que eu peça, por mais que eu faça penitência, Deus não me dará bênçãos que não sejam para a sua glória. Não é para o meu ensoberbecimento. Né? Então, isso até me leva agora, o pensamento veio agora, mas eu aproveito, né? Não posso perder as oportunidades. Algumas vezes eu vejo, olha, não vai ficar zangado não, tá? Isso aqui é orientação pastoral. Coisas que eu vejo. Eu participo de grupos, dessa igreja, de outros, da minha igreja, outras igrejas. É muito comum os nossos queridos irmãos em Cristo usarem determinadas palavras que não exaltam a Deus, exalta a pessoa. Eu não gosto, por exemplo, de ouvir um crente dizendo que uma pessoa que lutou no hospital, que saiu, né, e que venceu, uma pessoa que estava sem trabalho, procurou trabalho e venceu. Eu não gosto de usar palavras que deem a essa pessoa o sentido de poder e de conquistador. Quem fez foi Deus. Então, qualquer coisa que eu venha a fazer, um trabalho importante, se eu estava vivendo uma crise, e aí saí daquela crise, eu saí porque Deus me tirou. Não venha me chamar de guerreiro. Essa palavra guerreiro, você já usou algumas vezes? Eu não gosto. Aliás, eu acho que é errado. Eu acho que é errado. Então, quando nós nos referirmos a nós mesmos como crentes, usemos palavras humildes. Eu sei que os crentes gostam de dizer, nós somos os escolhidos, nós somos os vocacionados, nós somos isso, nós somos aquilo, e hoje está cheio disso. Algumas vezes as próprias juntas da convenção, as juntas missionárias, fazem campanhas assim, você é o vocacionado, e a pessoa fala, eu sou o vocacionado. Isso parece encher o peito da pessoa. Olha, somos servos. Vamos nos unir como servos de Deus. Não vamos nos unir. Eu não quero convocar ninguém, né? Os campeões, esse aqui é um evangelista de primeira. Nós que somos evangelistas, vamos nos unir. Nós que somos teólogos e pastores, vamos nos unir, porque o conhecimento está conosco. Eu quero me reunir, nós somos o grupo, nós somos os levitas. Nós cantamos. Aí quem não canta vai se sentir desprivilegiado. Eu não sou levita. Será que Deus gosta de mim como gosta dos levitas?
Será que Deus gosta de mim como gosta dos teólogos? Será que Deus gosta de mim como gosta dos guerreiros de oração, da evangelização e de tudo mais? Nenhum crente é batalhador, nenhum crente é guerreiro, nenhum crente é esse atleta. Que bom que você é lutador. O lutador morre se Deus não abençoar. E aquele que não é considerado lutador pode sair vitorioso se Deus lhe der a vitória. Sabe o que é que nós somos? Servos. Não precisamos de outra palavra. Quando chamar o seu irmão para evangelizar, chame como servo. Nós somos servos de Deus. Quando chamar para orar, chame, olha, nós os servos de Deus, vamos orar. Chame como servo. Não traga nenhum adjetivo que enalteça nenhum de nós, porque nós somos pequenos, somos insignificantes. O que Deus faz pela grandeza dele, pelo muito poder dele, não por méritos nossos. Não é por força, nem é por violência, mas é pelo meu espírito. É no coração humilde, é naquele que se sente nada, que se sente pequeno, que Deus o faz grande. Mas Deus não diz que ele é grande. Deus o faz grande. Deus faz com que a luz do Evangelho brilhe nele. E quanto mais a luz do Evangelho brilha numa pessoa, mais a própria pessoa reconhece quão pequena ela é. Que esses sentimentos brotem em nossos corações e mentes para fazermos gratos e não ingratos. Olha, eu já recebi em nossa igreja muitas pessoas que no momento da necessidade foram pedir oração pelo trabalho. Foram pedir oração por alguém que está doente. A pessoa melhorou, ficou curada, o outro conseguiu emprego, está trabalhando, está ganhando dinheiro, e ele esqueceu de fazer algumas coisas. Ele esqueceu de voltar para agradecer. Ele esqueceu de voltar para dar um testemunho. Ele esqueceu de voltar para dar o seu dízimo, que agora ele tem um trabalho. Ele esqueceu de voltar para cooperar com ofertas missionárias. Ele esqueceu de tudo. Mas vá conversar com ele, ele acha que é o crente, é a pessoa que mais ama a igreja, o evangelho, a igreja batista, os crentes. Ele é quem mais ama Deus. Isso não é amor. Isso é a atitude dos 9 que foram fazer o que, a juízo seu, parecia ser o mais correto. E a pergunta de Jesus é: onde eles estão? Por que não vieram para dar glória a Deus? Eu vou cantar mais um hino, quero que você cante comigo. Como agradecer? Eu cantei, foi o outro, não foi? Eu separei 2. Por tudo. Assim, nós cantamos por tudo que tem feito. Agora vamos cantar como agradecer. Depois nós vamos orar, lembrar os nossos pedidos. Mas como agradecer é o hino do HCC, o Hinário para o Culto Cristão, 422. Por favor, você conhece esse hino? Cante aí onde você está. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser
agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Nós precisamos disso. Gratidão. Vamos orar, queridos irmãos. Temos motivos para agradecer, temos motivos para pedir. A nossa luta tem sido pesada. Eu quero primeiro me referir aos pedidos que apareceram, que a Rosa registrou. Lucinda Freire. Bem-vinda ao nosso encontro, Lucinda. Lucinda pede oração pelo seu marido, pastor Fernando Magalhães, pastor da Igreja Metodista em Vila Mariana, do bairro da Saúde. Deus abençoe, Lucinda, a sua vida. Deus abençoe o seu esposo, colega de ministério, pastor Fernando Magalhães. E Deus abençoe a sua igreja também. Deus abençoe a saúde do seu esposo. Nice Schmidt pede oração também. Nélia Vieira Romeiro pede oração por Marli Miak, internada com Covid. O Covid tem levado muita gente para o hospital. O Covid tem levado muita gente à morte. O Covid tem levado muita gente à intubação. O Covid tem levado muita gente à quarentena, à separação, a esse isolamento maior ainda. Então, nós oremos. A maioria dos pedidos que temos diz respeito mesmo aos problemas de Covid. Aqui nós temos, de nossa igreja, nós temos internado na UTI e entubado o nosso irmão Abenonil. Ontem eu cheguei a compartilhar no grupo, porque recebi um boletim médico sobre ele já à tardinha. Ele estava lúcido, mas estava com bastante cansaço e com 75% de comprometimento do seu pulmão e a saturação baixando. Então a médica conversou com ele e eles conversaram. E ele concordou, não, vamos. Então ela propondo entubá-lo e explicando as razões, eles conversaram e ela o entubou. O boletim veio um pouco mais tarde, porque ela aguardou ainda alguns momentos em que viu uma certa melhora nele, a saturação voltando
à normalidade. Então esse é o estado do irmão Abenomil, por quem pedimos oração. E Ana Lúcia, Abenomil é membro da nossa igreja. Ana Lúcia já foi membro da nossa igreja, nossa irmã em Cristo Jesus. Sua mãe, seus irmãos, essa família toda já foi da nossa igreja. Convivemos com muito carinho, com muito amor com essa turma, e já nos últimos tempos passa por uma luta muito grande, né? A irmã Lúcia já está na glória há vários anos, mas alguns meses, já faz meses que o Otiniel faleceu, por aí, né? Então o Otiniel, irmão da Ana Lúcia, não suportou e morreu de Covid-19. E a Ana está nessa situação, né? E oremos. Ela está sendo bem cuidada, graças a Deus, pelas informações que temos. Oremos por ela. O Marcelo, primo da Ruth, está aqui no grupo também de Covid. Precisa das nossas orações. Dona Maria, essa Maria Luísa. Não, essa é a Maria Luísa, mãe da nossa irmã Isabelle. Está também internada e ela foi conduzida à UTI, porque piorou. Então, as nossas orações por ela, pela Isabelle, pelo pastor Márcio, por sua família toda. Continuemos intensificando as nossas orações. Zilda, cunhada da Cida Fraga, precisa das nossas orações também. Tudo aqui por Covid. José Carlos, parente da Cida Santos, e o cunhado do pastor Josias, eu já mencionei, o cunhado do pastor Josias é pastor também, irmão da Nelma, o pastor Geilton, e também a mãe da Nelma, sogra do pastor Josias. Pastor Josias, graças a Deus, tem lutado em casa mesmo, graças a Deus. Quem mais? Pessoas de quarentena, né? Pessoas que estão em casa. Carmelita, né? Carmelita é a esposa do Abenomil. Gerson é o genro da irmã Luzia, também está com Covid, e ele tem sentido bastante os sintomas. Marcelo e família, filho da Paula, graças a Deus, melhorando. Luiz Carlos e família, parentes da nossa irmã Cida Fraga. Anderson, irmão da Fabiana Farias e Léo, casal aí muito querido nosso. O Miguel Moura colocou hoje no grupo dos homens uma palavra de gratidão por sua recuperação e porque o tempo da Covid-19 nele já passou, graças a Deus por isso. Então, gratidão a Deus pela vida do nosso irmão Miguel. E o Francisco, pai também da Isabelle, esse está com Covid, não está hospitalizado, mas está com Covid. E também Lucilene, cunhada do Ivan Fidelis, a Fernanda, que é vizinha da irmã Maria do Carmo, e Fátima, conhecida da Ruth, frequentava muito a casa da Ruth, trabalhando com a Ruth, ela se dá muito bem, também sofrendo com Covid. Então, esses são os problemas que nós temos, os motivos de oração, e outras pessoas com outros problemas de saúde, como a nossa irmã Maria Orlinda Sulino, irmã Alzira, Edna e Heriberto, mãe e irmãos da nossa irmã Edjaci. Esse pessoal tem problema de dengue hemorrágica, perigosa. Alessandra, prima da Tatiane Santos, também aguardando cirurgia. Irailda, com a sua inflamação no braço já há um bom tempo. Gabriel Santana,
Samuel, esses meninos muito novos ainda com esclerose. Então, as nossas orações a Deus. Joselito, problema do coração, precisa das nossas orações. O João Freitas, pai da Jane. Hoje, inclusive, a gente pode ter um motivo de alegria. A Jane mandou até a foto do João recebendo vacina contra a Covid. Ele e uma tia da Jane. Ele tem problema de diabetes. Ete, a irmã da Rosa. Marisa, irmã da Marlene Odete. Tata, Wilson. Vera, filha da Iracema. Esse pessoal também já há um bom tempo lutando. Deus tem sido gracioso, tem sustentado esses nossos queridos irmãos. Jusilene, filha da Zuleide. Aguarda a cirurgia. Aguarda a cirurgia também. Que aguarda a cirurgia, né? Senhor Arlinécio, irmão da Maria de Lourdes. Senhor José, pai da Maria das Neves. Fábio, o irmão do Peter. Elsonar, pai da Júlia. Esse povo que você já ouviu aqui muitas vezes, a gente continua orando. Luiz Dantas, nosso conhecidíssimo há muito tempo, aqui filho dessa igreja. Luzeneide, esposa do pastor Walter, é uma pessoa aqui da nossa associação, era líder, inclusive já entregou a liderança por tantos problemas de saúde que ela tem. Tilson, primo da Kátia Avoleta. Olha quantos pedidos. Vi no grupo dos homens uma palavra de gratidão do nosso irmão Tito pela recuperação, da cirurgia da Daiane, uma de suas filhas. Bem, diante de nós, todas essas pessoas. Eu tenho pessoas na minha família também, Irenita, minha irmã, Irene, minha irmã, Isaías, meu irmão. A família da Rosa tem algumas pessoas além de Ete, que a gente pede. Eu sei que cada família tem um bocado de gente, ou conhecidos, e o nosso desafio de oração realmente é muito grande. Então, eu quero convocar você a orar nesse instante, colocando esses nomes diante do nosso Deus, pedindo as misericórdias do Senhor sobre estas vidas. Vamos orar? Curvemos as nossas frontes, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Querido Deus, nós sabemos, Pai, que não há doença grande ou pequena diante do Senhor. Não há perigo grande ou pequeno diante do Senhor. Não há doença mortal ou não diante do Senhor. Esses problemas são grandes para nós. Para o Senhor, não. E não é por ser grande ou pequeno que o Senhor vai curar todas essas pessoas ou vai deixar de curá-las. Pai, sabemos que todas as coisas devem acontecer para a tua glória. Por isso, Senhor, nós pedimos, glorifica o teu nome na vida dessas pessoas. Que o Senhor as abençoe. Traz de volta, Senhor, essas pessoas. Cura é o nosso pedido. Nós sujeitamos o nosso pedido à tua vontade. Mas o nosso desejo, Pai, o nosso pedido é que o Senhor cure, que o Senhor coloque a sua mão poderosa, que o Senhor declare cura com a sua palavra de autoridade e poder, diante do qual nenhuma enfermidade enfrenta e resiste. Pedimos a autoridade da tua palavra, o poder da tua palavra, repreendendo essas enfermidades. Covid, coração, problemas neurológicos. Ó Deus, nós pedimos que cada um desses irmãos, amigos, parentes que o Senhor conhece muito bem, nós, pela fé em Cristo Jesus, os colocamos no teu altar, para que encontre, como diz a tua palavra, graça e misericórdia.
graça para a salvação, misericórdia para também a sua saúde física. Bendito seja o teu nome, Pai, que tem poder e tem misericórdia e tem compaixão das pessoas. Oramos pela salvação de algumas que possivelmente não sabemos, não sejam crentes, de todos esses nomes que falamos. Oramos por aqueles que já são teus filhos pela fé em Cristo Jesus. Oramos por aqueles que poderão ser, se entregarem a sua vida a Jesus, que compreendam isso e que tomem essa decisão. Sabemos, Pai, que não há salvação sem que o homem se entregue, que creia em Cristo Jesus acima de qualquer outra coisa. Oramos pedindo a tua misericórdia para a nossa igreja, para o nosso país, para as nossas autoridades políticas, as autoridades no setor da saúde. Ó Deus bendito, tem misericórdia dos grupos de risco. Que a tua graça continue conosco, Senhor. A tua compaixão e a tua misericórdia também permaneçam conosco. Olha com teu olhar de misericórdia para cada uma dessas vidas, para cada uma dessas famílias, e dispensa, Senhor, do teu trono de glória a tua autoridade, a tua repreensão sobre essas enfermidades, que neste momento, enquanto a tua igreja ora, Pai, essas pessoas recebam o benefício, a bênção do Senhor em suas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, já passando de 4 horas. Deus abençoe cada um dos queridos irmãos, seus familiares. Guardem-se, cuidem-se, obedeçam os protocolos orientados pelos médicos. Acima de tudo, confie em Deus, é Ele quem nos guarda. Vacinem-se tão logo a sua idade permita, vacinem-se. Mas enquanto isso, fiquem em casa na medida do possível. Guardem-se, o que é que custa? Guardem-se e guardem também os demais. Pensem também nas pessoas. Então fique em casa. Proteja-se. Ore pelos que estão hospitalizados. Amanhã temos mais Pão das 3, mais comida boa que sai aqui nessa página, com o pastor Júnior. Então amanhã às 3 horas aqui mesmo, mais uma edição do Pão das 3. Tenham todos um bom final de tarde, uma noite maravilhosa de descanso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até amanhã.